E aí, peãozada, tudo bem com vocês? Eu sou Adir, sou professor de História e esse é o programa Segunda História, onde a gente vai abordar fatos e personalidades importantes da história universal. Antes da gente ir para o assunto propriamente dito, não esqueça de se inscrever e curtir aqui embaixo. Hoje a gente vai falar de uma figura bastante famosa na história do Brasil, Luiz Gonzaga. Ele mesmo, Luiz Gonzaga, Pinto da Gama, ou também Luiz Gama, como traz os livros de história, é uma importante figura abolicionista na história do Brasil. E é sobre ele que a gente vai falar hoje. Luiz Gama, galera, nasceu no século XIX em Salvador. O século XIX é um século extremamente conturbado na história do Brasil. Em vigência o regime escravocrata e Luiz Gama nasceu num momento muito complicado. Por quê? Porque ele nasceu de uma mãe negra forra e de um pai português fidalgo. Bom, o que quer dizer nega forra? É uma nega que conquistou a Carta de Alforria. Ela conquistou a liberdade. Então a mãe do Luiz Gama era uma mulher livre. E o seu pai era uma pessoa importante da sociedade. Em outras palavras, um cara que não fazia nada, galera. Ficava só curtindo, saca? Então, um pai branco e uma mãe negra, Luiz Gama nasceu mestiço. Em um momento da história do Brasil que ser mestiço era quase pior do que ser negro. Ele nasceu livre e ficou livre até os 10 anos. A sua mãe desapareceu, de acordo com o que ele mesmo fala, e o seu pai foi obrigado a admitir que aquele menino de 10 anos era seu filho. Obviamente, gente, sendo ele o pai branco e o filho mestiço, o pai do Luiz da Gama não queria mostrar para a sociedade ali que tinha um filho mestiço, um filho negro, né? Na época, o pai do Luiz Gama, que era um cara que gostava de jogatina, tal, baralho, tinha uma dívida muito alta e vendeu o próprio filho para pagar essa dívida. Só que ele não vendeu em Salvador, não. Ele levou para São Paulo e vendeu ele para um fazendeiro. O dono de escravo que comprou Luiz Gama tentou revendê-lo, mas pasme, ele não conseguiu. Por quê? Porque Luiz Gama era baiano. E o que isso quer dizer? As pessoas não gostavam muito de escravos baianos porque eles eram considerados preguiçosos e se revoltavam com facilidade. Mas era apenas um estereótipo, até porque Luiz Gama se tornou escravo aos 10 anos. Isso quer dizer que ele era livre, né, galera? Com 10 anos de idade ele se tornou escravo. Imagina a cabeça de uma criança dessa, cara, que era livre, que brincava e agora tinha que ficar preso em uma fazenda. Só que o que parecia ser uma situação ruim, e na verdade parecia não, era muito ruim mesmo, acabou se tornando um ponto crucial para a vida do Luiz Gama, porque dos 10 aos 17 anos ele viveu nessa fazenda e foi lá que ele aprendeu a ler e escrever. E isso fez com que ele odiasse mais ainda o regime escravocrata brasileiro. Com 17 anos, já sabendo ler e escrever, Luiz Gama conseguiu judicialmente se libertar. De que maneira? Ele provou na justiça que o pai dele era um homem branco livre e que a mãe dele era uma nega forra, né, uma nega livre. Então, sendo assim, ele não era escravo. Com 17 anos, ele sai do interior de São Paulo e ele vai para a capital. E o que isso significou na vida dele? São Paulo não era cidade tão importante quanto é hoje em dia. Na época, Rio de Janeiro era a cidade mais importante. Mas São Paulo já representava um papel de negação da escravidão para alguns abolicionistas e também simbolizava uma luta contra a monarquia. Resumindo, haviam muitos republicanos abolicionistas em São Paulo. É esse cenário, inclusive, que Luiz Gama encontra. Então, rapidamente ele consegue se enganjar, encontra amigos e passa a viver intensamente a vida na cidade de São Paulo. É a partir daí que ele procura uma formação um pouco mais técnica. Ele se torna jornalista, posteriormente ele é poeta e também vai fazer direito, apesar de nunca ter terminado o curso. Como Luiz Gama conseguiu a sua liberdade na justiça, ele imaginou que outros escravos poderiam ter também esse privilégio. Então ele passa a ser advogado desses escravos, conseguindo libertar uma quantidade satisfatória. De que maneira? Na justiça. A luta abolicionista no Brasil, ela se dividia basicamente em dois grupos. Aqueles que acreditavam que a luta judiciária libertaria os escravos e aqueles que acreditavam que lutar pelo viés judiciário não seria importante, então eles usavam mecanismos mais radicais. O grupo legalista era chamado de luta legal e o grupo mais radical era chamado de caifases. Como o Luiz Gama fez direito, apesar de nunca ter terminado o curso, ele acreditava que a luta pelo viés judiciário seria mais eficiente. Mas, na verdade, ele nunca terminou o curso de direito, então ele era o que eles chamavam na época de rábula. Que nome mais esquisito, né? Rábula. Rábula é aquela pessoa que advogava sem ter concluído o curso de direito, que era o caso do Luiz Gama. Então ele passou a defender os escravos na justiça com esse aprendizado que ele teve no curso de direito, mesmo sem ter terminado. E por que Luiz Gama é um cara importante na história do Brasil? Ele é o único abolicionista que é negro, que foi escravo e agora está lutando para libertar outros escravos. Isso torna ele uma personalidade única. Como Rábula, ele conseguiu libertar mais de 500 escravos. Imagine aí, galera, libertar um escravo já
seria complexo, imagina libertar 500. Imagina o tempo que demorou para ele fazer isso. Ele aprendeu quais eram os meandros da justiça, né? Qual era o caminho para levar a liberdade desses caras. Gente, é óbvio que os senhores escravos, eles não gostavam do Luiz Gama, porque o escravo era considerado um grande investimento para a época. E esses caras, eles não queriam que um negro, né, no caso do Luiz Gama, um mestiço, se metesse nessa relação de trabalho perversa que existia na época. Outro ponto de vista que vale a pena a gente ressaltar, que a escravidão no Brasil, ela não era homogênea. Quando eu falo homogênea, o que eu quero dizer? Que ela não era igual em todos os lugares. A gente pode, basicamente, dividir o Brasil em 3 regiões. A região Nordeste, onde a cana-de-açúcar já entrava em depressão e o escravo passava a não ser tão importante para o trabalho na lida agrícola. O Sudeste do país, onde está São Paulo e Rio de Janeiro. Em Rio de Janeiro, o trabalho escravo ainda era muito utilizado, mas em São Paulo eles já começavam a usar o trabalho imigrante. E no sul do país, onde havia pouquíssimos escravos. É fácil você notar isso, galera. É só você ver a quantidade de negros que tem em Salvador, uma das maiores capitais do Brasil, e a quantidade de negros que tem em capitais do sul, Porto Alegre, Curitiba e assim por diante. Você percebe que a quantidade de negros lá é bem menor. Por quê? Porque o trabalho escravo lá foi pouco utilizado. Como a cana-de-açúcar já estava em depressão e o Brasil começava a ganhar muita grana com café, muitos escravos são deslocados do Nordeste para o Sudeste. E foi o que aconteceu com Luiz Gama, né? Ele nasceu lá em Salvador e vai acabar indo para São Paulo. Em São Paulo, então, gente, Luiz Gama encontrou um cenário perfeito, porque ali a luta abolicionista já crescia, né? Havia muitas pessoas que eram contra a escravidão e a ideia da república no Brasil também ganhava força. Em São Paulo, Luiz Gama encontrou um cenário perfeito, porque lá havia uma grande luta abolicionista e muitas pessoas defendiam a república. Aí essa era a galera do Luiz Gama. Ele estava andando com pessoas influentes para esse movimento, mas nem todo mundo achava muito legal. Os donos de escravos mesmo, eles não viam com bons olhos o Luiz Gama, até porque ele tentava libertar os escravos e o escravo era um investimento muito alto. Então, pasmem, galera, os donos de escravos diziam que se acabasse com a escravidão no Brasil, o Brasil entraria em grave crise econômica e muita gente morreria de fome. Esse tema é recorrente para a elite conservadora no Brasil, que tenta salvar a economia a qualquer custo, né? Eles não se importavam se a pessoa ia ser escrava. O importante é salvar a economia. E esse tema acontece sempre na história do Brasil, sempre é utilizado para justificar algum tipo de atitude meio insana, né? E que a gente discorda dela. Obviamente, acho que ninguém concorda com a escravidão. Qual era o contexto da história do Brasil para o Luiz Gama naquele período? O Brasil era um país agrícola, né? Inclusive, até hoje, o escravo era importante para essa economia agrícola. Só que em São Paulo, não. Por que em São Paulo, não? Por que na capital, não? Porque a capital já usava mão de obra imigrante, vindo principalmente da Itália. Isso, cara, faz com que Luiz Gama seja uma figura mais extraordinária ainda do que a gente imagina. Por quê? Porque além de ter libertado mais de 500 escravos, Luiz Gama também conseguiu defender brancos. Ele não era um cara que se importava só com os negros, ele se preocupava com as pessoas pobres, mesmo sendo elas brancas. Ele defendeu muitos brancos imigrantes italianos. Por que ele teve que defender os brancos italianos imigrantes? Porque quando estes foram tragos para o Brasil, eles também foram tratados como escravos. Muitos, inclusive, ficaram presos sem receber salário. E Luiz Gama usou a esfera judicial para libertar essas pessoas. Realmente, Luiz Gama é uma figura importante da história nacional. Para mim, ele é um grande herói. Só que ele não é unanimidade. A gente pode dividir o pensamento atual em 3 grandes grupos. Aqueles que acreditam que Luiz Gama é o único herói abolicionista. Aqueles que acreditam que Zumbi também é um grande herói. E tem gente até hoje que acha ainda que a Princesa Isabel é uma heroína para os negros, né? A gente sabe que a Princesa Isabel não fez nada do que fosse a obrigação dela. O que isso quer dizer? Quando ela assina a Lei Áurea, em 1888, ela foi obrigada pela Inglaterra a fazê-lo. Qual é o interesse da Inglaterra nisso? Gente, os ingleses não são tão bonzinhos assim, né? A ponto de lutar pelo fim da escravidão. O interesse dos ingleses era que houvesse um mercado consumidor. Como escravos não recebem salário, eles não podiam comprar. Então a Inglaterra começou a pressionar todas as suas colônias e todos os países que estavam sob sua esfera de comando para libertar os escravos. Então, lá no meados do século XIX, a Inglaterra já começou a pressionar o Brasil a libertar os escravos. Dom Pedro começou a enrolar a Inglaterra. E vamos falar a verdade, né? Político no Brasil é mestre em enrolar as pessoas, né? Dom Pedro II começou a enrolar ela. Falava que ia libertar os escravos amanhã, vai libertar os escravos daqui a um mês, vai libertar os escravos ano que vem. E isso passou mais de 30 anos sob a pressão inglesa e o Brasil não libertava os escravos. É mais ou menos o que acontece lá em casa, galera. Minha esposa fica pedindo pra eu trocar a lâmpada, eu falo pra ela, amanhã eu troco. E ela insiste, eu falo, não, amanhã eu troco. Passa um ano e ela, amor, você não trocou a lâmpada? Eu falo, não, calma. Amanhã eu troco. E era mais ou menos isso que o Brasil fazia com a Inglaterra, a gente ficava enrolando. Isso quer dizer que as medidas que foram tomadas para o fim da abolição no Brasil, que deveriam ser feitas pelo Estado, elas foram gradativas e lentas, né? E isso incomodava muito os abolicionistas. É daí que o movimento abolicionista no Brasil se divide em 2 grupos, a luta legal e os caifazes. Os dois lutavam pelo fim da escravidão.
escravidão no Brasil e pela libertação do escravo. A diferença são os métodos. Enquanto o grupo de Luiz Gama acreditava que na justiça eles iam libertar os escravos, os Caifases eles eram mais radicais. Eles acreditavam que só invadindo as fazendas e libertando os escravos, eles conseguiriam acabar com a escravidão no Brasil. E esse grupo, ele achava que o grupo do Luiz Gama era muito moderado, muito ético, né, ligado à justiça. Eles sabiam que o Estado não ia fazer isso facilmente. O que acontece é que Luiz Gama, ele influenciou os Caifases. O grupo Caifás vai nascer de acordo com aquilo que Luiz Gama defendia. Só que chega um dado momento eles acabam se dividindo, né? Um grupo mais moderado e um grupo mais radical. E os Caifases, eles vão trabalhar amplamente até o final da escravidão institucional, que vai acontecer em 1888. Para você entender melhor o cenário onde Luiz Gama estava inserido, eu vou citar 3 leis que foram criadas nesse período. A Lei do Ventre Livre, a Lei do Sexagenário e a Lei Áurea. Todas as 3 em sequência. Só que Luiz Gama morreu antes da última. Quando a Lei Áurea foi proclamada em 1888, Luiz Gama já tinha morrido. Quando eu era criança, eu aprendi sobre essas leis e com o passar do tempo eu vi que elas realmente não eram aquilo que se propunha. A Lei do Ventre Livre mesmo, que foi promulgada em 1871, ela dizia que toda criança que nascesse a partir daquela data seria livre. Quando eu fiz faculdade, eu descobri que essa lei não era bem assim. Ela não libertava imediatamente o escravo que nascia. Ele só seria liberto quando ele se tornasse adulto. Outra lei bastante perversa foi a Lei do Sexagenário. A Lei do Sexagenário, galera, foi promulgada em 1880. E ela não é exatamente o que parece. Fez com que os donos de escravos pudessem expulsar os seus escravos com 60 anos de idade. E esses ex-escravos já velhos se transformavam em mendigos na rua. Ela libertava o senhor da obrigação de cuidar daquele escravo que tinha trabalhado para ele a vida toda. Assim também como a Lei Áurea, né? A lei promulgada pela princesa Isabel em 1888. Ela não é tão clara quando ela fala libertar os escravos. Só para vocês terem ideia, mesmo 50 anos depois da Lei Áurea, ainda haviam escravos no Brasil. Por quê? Porque o Estado não fez questão nenhuma de fazer com que os donos de escravos soubessem dessa lei, ou tivessem que cumprir essa lei. Então, na capital, ali no Rio de Janeiro, em algumas cidades importantes, os escravos foram libertados. Mas no interior, eles continuavam escravos, porque o Estado não deu para eles moradia, não deu para eles trabalho, não deu para eles opção, e muitos escravos preferiam ficar na fazenda porque estavam habituados com aquilo. Então, a coisa foi muito mal feita e foi feita para inglês ver. Daí surge essa expressão, né, gente? Para inglês ver. Em outras palavras, para a Inglaterra parar de encher o saco da elite brasileira. Nesse aspecto aí, a elite conservadora do Brasil foi bastante eficiente. De não libertar o escravo, e mesmo ele liberto institucionalmente, ele continuava trabalhando sem ganhar nada. Então ela nunca foi eficiente como deveria. E agora, galera, vou contar para vocês uma curiosidade sobre o Luiz Gama. Na sua função de rábula, ele participava de vários júris, né, onde ele defendia a libertação dos escravos. E foi nesse momento que ele vai dizer uma das suas frases mais famosas. Ele afirmou que se o escravo matar o seu senhor em qualquer circunstância, isso será feito em legítima defesa. O que isso quer dizer, galera? Que Luiz Gama acreditava que a abolição era algo necessário e que a escravidão era algo injusto e nocivo para a vida do escravo. Sendo assim, para se defender, o escravo poderia fazer qualquer coisa. Qual foram as consequências dessa frase do Luiz Gama no júri? Automaticamente, parte da elite branca paulista que estava lá, eles se revoltaram com o Luiz Gama quando ouviram isso. E os burburinhos começaram e as pessoas começaram a falar muito alto e o juiz resolveu suspender aquela sessão. A frase dele, ela foi parar nos jornais, nos livros, ela circulou entre a sociedade paulista, que se dividiu em 2 grupos. Aqueles que acreditavam que Luiz Gama estava sendo certo, que ele estava fazendo o melhor para o escravo, e aqueles que consideravam Luiz Gama um subversivo. E essa frase dele foi tão importante e forte que até hoje ela é lembrada na luta contra a escravidão. Afinal de contas, a gente tem que lutar contra a escravidão sempre. Bem, galera, a gente falou sobre o Luiz Gama hoje, e ele não é a única personalidade, né, na luta contra a escravidão. Tem também o Zumbi, tem também a princesa Isabel. Comenta aí embaixo o que você acha dessas figuras, sobre o programa, sobre o Luiz Gama. A gente está aqui para ouvir vocês, e qualquer pergunta ou qualquer comentário vai ser muito bem-vindo. Não se esqueçam também de deixar sugestões para os próximos vídeos, deixar temas, de compartilhar, de comentar, de curtir. A gente tá aqui para fazer o melhor possível para vocês. Valeu, peãozada. Muito obrigado por vocês terem chegado até aqui no vídeo. Estamos aí. Até a próxima.